Tudo bem? Seja bem-vindo ao Arte de Pregar. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos, eu e você, tu e eu, para juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Arte de Pregar é um canal para quem prega, para quem palestra ou para quem quer aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus. Seja bem-vindo, fique à vontade. E hoje nós vamos falar sobre como acontecia o funeral, como acontecia o cortejo fúnebre na época de Jesus. Não só na época, alguns desses ritos continuam até hoje. Vamos lá? Bem, o cortejo fúnebre primeiro se dava com a morte da pessoa, claro, evidente, né? E quando a pessoa morria, o ente querido, quando recebia a notícia, a primeira coisa que ele fazia era rasgar as suas roupas, rasgar uma parte das vestes superior de suas roupas, né? Assim como Davi fez quando soube da morte de seu filho, assim como José, o pai de José soube quando seus irmãos contaram que ele tinha sido morto por um leão no deserto, por uma besta no deserto, né? E aí a gente tem outros exemplos aí na Bíblia Sagrada, né? Que rasgavam a parte superior da sua roupa e se jogava com seu rosto no chão, no pó, né? Era um jeito de expressar a dor da perda, né? Além de fazer isso, após eles fazerem isso, eles recitavam a oração da bênção, né? Que é o Baruch, que diz assim mais ou menos: Baruch atah Adonai, Elohim Melech Haloam Dayan Ha-Emet, que quer dizer bendito és tu, Senhor, Criador do universo, verdadeiro juiz. Né? Eles faziam isso após saber que seu ente querido faleceu. Né? Depois vinha a preparação do corpo. Né? De acordo com as leis mosaicas, o corpo ele tinha que ser enterrado de imediato. Eu sempre preguei errado essa parte, eu sempre dizia que o velório durava 3 dias. Isso é uma inverdade. Na verdade, eu confundi as informações com outra, daqui a pouco eu vou dizer qual é. Né? E mais rápido possível. E o corpo também, segundo a tradição, não poderia ficar só durante a preparação até o seu enterro. Né? E quando alguém morre, como eu falei, tem que ser enterrado de imediato, ele só poderia não ser enterrado de imediato em duas situações. Se ele morresse no dia do perdão, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, não poderia se enterrar ninguém no dia do perdão, tinha que adiar para o próximo dia, ou até quando as estrelas no céu, né, comecem a aparecer, que para eles já é o outro dia, comecem a aparecer, já pode ser enterrado. Né? Ou se fosse no sabate, também não poderia ser enterrado no sábado, que é o dia do descanso judaico, não se pode enterrar. Aqui, deixa eu sair um pouco do texto, do assunto, para dizer que foi por isso que Jesus ele foi enterrado às pressas, porque era sexta-feira à tarde, e no outro dia ia ser o sabate e o dia de e a Páscoa, né? Que é os judeus o dia sagrado. Então não se poderia enterrar Jesus, nem retirá-lo da cruz, no sábado, que era o sabate. E se o corpo dele ficasse exposto, talvez quando fosse enterrar, aí já tinha as aves do céu, poderia deslacerar o seu corpo, comer, né? Literalmente. Por isso que houve aquela correria logo para
vamos quebrar as pernas dele para matar logo e para enterrar, porque é sabático, no outro dia, aquela coisa. E acabou que não quebrando as pernas, enterrando logo de imediato, porque no outro dia era sábado. Eu quero que você guarde essa informação no seu campo no cérebro, porque daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto, né? E aí, quando a pessoa morria, não poderia enterrar nem no dia do perdão, nem no sabate. Aí se seguia da seguinte forma. Primeiro, retirava todos os adornos do seu corpo, né? Retirava todos os adornos do seu corpo, como joias, brincos, pulseira, né? Tudo. E o corpo não podia ficar sozinho, então fazia-se a purificação do corpo. Agora a gente vai voltar ao assunto de Jesus, mais uma vez, quando foi sepultado. Jesus, quando foi sepultado, o corpo dele não foi purificado como manda a tradição judaica, por causa do horário, não ia dar tempo, porque logo ia ser o sabate. Então, sepultaram ele sem a purificação. Por que o ato da purificação? Eles acreditam que quando uma criança nasce, ela nasce pura. Então, quando ela morre, que vai ser enterrado, ele tem que ser enterrado puro quando ele foi como uma criança, como ele nasceu como uma criança. Por isso, a purificação do corpo com a iguaria aromática, né, passava-se no corpo, hoje se passa mais o álcool para fazer a purificação. Mas naquela época, Jesus passava uma iguaria aromática no corpo para a purificação do corpo, para poder assim enterrá-lo, né? O corpo era purificado, né? Colocava-se também, tinha-se o costume de colocar 2 pedras nos seus olhos e uma na boca, né? Para que eles acreditavam que fazendo isso, o morto, a alma, não poderia nem ver, nem falar com Deus até o dia do juízo final. E também para o morto não questionar a sua morte, porque eles acreditam na vida após a morte. Como assim? Quando a pessoa morre, a alma fica pairando no corpo até o seu enterro. Eles acreditam nisso. Né? Que a alma fica pairando em volta do corpo para ver o cortejo e tal. Depois seguia-se uma ornamentação do morto. Depois da purificação, envolvia ele em lençol de linho ou de algodão e amarrava-se em 3 partes. Na parte dos pés, da cintura e no pescoço. Né? Todo o corpo era envolto em um lençol. Em seguida, colocava o corpo em um tipo de maca, onde 4 homens carregavam. Essas macas, já viu maca de hospital, maca daqueles SAMU aqui no Brasil, né? 4 pessoas seguram, cada uma duas de um lado e 2 do outro, 2 na frente, 2 no fundo, e carrega uma maca parecida com aquela. Talvez apareça uma aqui do lado para me mostrar para vocês um desenho aqui do lado. Carregava-se dentro da maca esse corpo já envolto no lençol. Ou então amarrava-se o corpo em um pau comprido, amarrava uma corda no pé, amarrava nesse pau comprido, amarrava outra corda no pescoço, mais ou menos, e amarrava na outra ponta do pau. E 2 homens colocavam o pau sobre os ombros e carregavam até onde a pessoa ia ser sepultada, né? E no cortejo, no velório, a família, por mais pobre que fosse, ela contratava o serviço da funerária, e nesse serviço tinha que ser incluso 2 personagens. Primeiro, o flautista. Ele ia tocando salmos relacionados com o cortejo, e a capideira, né? A capideira são aquelas mulheres que são pagas para chorar em velório. Contratava-se a capideira também, né? Saindo um pouco do contexto,
Para falar um pouco da capideira. A capideira é aquela mulher que era paga para chorar no velório. Hoje não é muito diferente. Hoje a gente está passando alguma dificuldade. Sempre tem alguém que está do nosso lado, que chora conosco, mas que na verdade, para o outro lado, eles estão lucrando com a nossa perda, não é verdade? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Né? Não podemos fugir muito. Né? E também o rabino, né, seguia o cortejo. Esse rabino, ele tinha a função de ir fazendo as orações no cortejo. E ao rabino, o corpo, as capideiras e o flautista. Talvez não nessa ordem, mas todos iam no cortejo, né? E os parentes ao fundo, né? O rabino ele ia seguindo para recitar as orações necessárias. Uma das orações que era recitada é o Kadish, né? Todo mundo conhece. É o nome dado, esse Kadish é uma prece dita, né? Para enterros, né? E se você quiser, né? Então o rabino ia recitando o Kadish. E o Kadish, na verdade, era uma oração. No cortejo também seguia esse rabino para que ele viesse a recitar as orações necessárias para o velório. Né? Uma das orações recitadas seria o Kadish. O Kadish é conhecida como a oração dos mortos. O nome pode ser assim um pouco assim, mas o Kadish nada mais é, nada menos do que uma oração de louvor a Deus. Então, assim se seguia ou se acontecia o cortejo do judeu, o velório dos judeus na época de Jesus. Se você gostou, dê um joinha abaixo desse vídeo, tem um dedinho lá, assim você clica no joinha e compartilhe também nas suas redes sociais, com seus amigos, que assim você me ajuda a levar a palavra de Deus. Valeu, até a próxima, tchau!